Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e nós estamos gravando desde o primeiro episódio. Aqui, ó, DDD 53. E nós estamos gravando desde o primeiro episódio o TinoCast no Alma Studios. Alma e Vida, ideias e criações. Sempre começo agradecendo aos nossos apoiadores e parceiros que estão conosco desde os primeiros episódios, que é a Zó Cervejaria. A gente está tomando aqui, ó, uma White IPA deliciosa da Zós. E a Lacute Pizzas, que daqui a pouquinho está chegando aqui só com sabores incríveis. Onde é que vocês nos encontram? No YouTube, Spotify e Apple Podcast. Aqui na tela tá aparecendo o QR Code que vai pro nosso Instagram. Ali no Instagram você vai ver todos os cortes que a gente... Dos vídeos que a gente já fez até agora, né? De todos os episódios. E também tem o Linktree, que aí você pode conhecer nosso Apoia-se, nossos contatos. Tudo tá ali, centralizadinho na bio do Instagram. E agora eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade, a comunidade do TinoCast, que é uma comunidade onde você vai se tornar um atinado conosco e vai fazer parte da economia criativa do sul do Brasil, apoiando cada vez mais essa nossa iniciativa, que é para fomentar cada vez mais o mercado, porque as dores não são só do sul do Brasil, são de geral, né? São do Brasil como um todo. E ali no nosso Linktree, você vai ver um linkzinho que é o do Apoia-se, e ali você vai se tornar parte da nossa comunidade com participações exclusivas ali. Então, entra aqui nesse linkzinho aqui, nesse QR Code que está aqui na tela, e se torne um atinado. Hoje o nosso assunto é um assunto muito, 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 muito bom. A gente começou o ano com tudo, hein, Cuca? Só assuntos top. O último assunto que a gente teve foi sobre finanças, mercado financeiro. Mercado financeiro não, mas as finanças de uma agência, de um estúdio de publicidade, de design, de fotografia. E hoje a gente vai falar sobre estrutura de tecnologia e segurança de dados. Como proteger os dados da sua empresa em um ambiente na nuvem, onde todos os colaboradores têm acesso de casa ou dos computadores. Como criar uma estrutura de rede de tecnologia em tempos de trabalho híbrido, onde muitas pessoas estão em casa e outras estão trabalhando em escritório. Quais são as soluções eficientes de backup? Como eu me proteger nesse mundo virtual que tá bem difícil, né? E hoje a gente tem dois convidados incríveis aqui. Nosso primeiro convidado é o André Coelho, sócio fundador e diretor de negócios da ACTech, especialista em infraestrutura de redes físicas e lógicas, conectividade e segurança cibernética. Atua no dimensionamento, planejamento e execução de redes de alta performance. O mestre da TI, né, eu diria. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Não dá para dizer que é o mestre da TI, né? Porque hoje em dia... a TI é muito ampla, né? Se a gente for falar de segurança de dados, né, a gente pensa em firewall, pensa em backup, né, pensa em antivírus. Daria para dizer que isso não faz muita diferença se o usuário não tiver cuidado. O usuário influencia direto, na verdade, a ferramenta, nas brechas, que tá mexendo nas brechas ali que aparecem, né? Então, é muito importante o trabalho com os usuários antes de estar investindo alta grana em tecnologia. Nosso segundo convidado, Alexandre Vieira, mestre em engenharia elétrica pela PUC, com mais de 20 anos de experiência como professor em universidades como o CEPEL, FACAT e UBRA. Foi administrador de um dos primeiros provedores de Pelotas e atua como gerente executivo em segurança cibernética no Banrisul. Seja bem-vindo. Isso aí, muito obrigado. Minha carreira começou em Pelotas, né? Já há um tempo que eu não estou mais aqui em Pelotas, mas eu fiz questão aí porque todo o início da minha carreira estudei na Universidade Católica e tive essa oportunidade. Pelotas foi das primeiras cidades a ter provedores de internet, só entre 95 e 96, e eu tive a oportunidade aí de atuar nesses provedores, né? Tua frase para começar o nosso... Pior é que ele roubou minha frase, eu pensei a mesma coisa, isso aí é fundamental hoje, eu pensei, é ótimo a gente chamar a atenção da parte dos usuários e também eu ia dizer assim, não existe o melhor antivírus, né? O antivírus mais top do mercado não resiste a um usuário negligente.
né? Então a gente vai falar aqui de tecnologia, mas também a gente tem que falar aqui de conscientização de pessoas. Então a gente acaba que fechou mais ou menos a mesma frase, fechou. eu concordo 100% com ele, eu estava pensando em falar isso também. Tá alinhado. Eu estava bem alinhado. Comigo hoje, nosso co-host, Daniel Cuca. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. @Cuca em comum. Ah, ele é muito bom, velho. É. Ele é muito sempre certeiro, preciso. Nossa. A minha frase hoje é uma música, são 2 músicas, que uma é me bloqueia das suas mensagens e da sua vida, e a outra é eu vou te deletar e te excluir do meu Orkut e vou te bloquear no meu MSN. São músicas antigas. Da época do Gente, MSN. do MSN. Um não é rosa, assim, quase. Não. @Alan Miguel Gonçalves. O @ de vocês, gente, para o pessoal seguir. @cetec.rs. cetec.rs. Essa parte aqui de profissional aqui de trabalho que a gente vai estar falando aqui é no LinkedIn, Alexandre Tim Vieira no LinkedIn ali. Ótimo. Né, ali que o pessoal pode fazer contato comigo, é isso aí. Ótimo. O @. Cuca em comum, já falei. Ah, incrível. Meninos, isso é vamos começar com a mesma sintonia de frase aí, ó, de vocês dois, assim. Então, o problema é a pecinha que tá usando o antivírus e tem que ter um gerenciamento dessa pessoa, tem que explicar para ela antes de qualquer coisa. O que vocês... Vamos desdobrar um pouquinho esse... Assim, a gente aqui até quando vamos falar de tecnologia, vamos falar de ferramentas de segurança, e é bom esclarecer quem está pensando aí empresas, né, o próprio usuário, né, sempre ter essa noção assim que segurança não é só tecnologia, é processos e pessoas, né? A gente sempre atua assim, né? Tem a parte da tecnologia, é importante tu ter tecnologia de ponta, mas é importante também tu ter processos bem definidos, mas processo puxa muito aquilo que a gente chama da política de segurança, tu ter uma definição mais clara, premissas de segurança, que cada empresa tem um rigor, algumas não permite aí navegar em determinados sites, outras já é mais liberado, pode usar pendrive, pode navegar em qualquer site, então tem muito aí um rigor, e pensar em processo, pensar em política de segurança é uma forma de tu sustentar ou não. Porque daqui a pouco tu tem lá uma regra mais rígida, alguma coisa, não pode navegar nesse tipo de site, tudo dentro da empresa, não é seguro. Mas aí alguém chega ali, eu pedi pro diretor, o diretor vai liberar sem escala, né? Então aí que é muito importante também a gente pensar nessa parte de conscientização. Mas aí tu pensar em campanhas, alguma coisa mais lúdica, desde uma cartilha, que às vezes uma cartilha já é uma coisa às vezes mais chata ali da pessoa ler, mas daí pensar em algumas chamadas, algumas... pega a parte de publicidade aqui, mais lúdico. Isso para empresas grandes, né? Para maiores, porque numa empresa de 5, 6 pessoas... Também é necessário. Também é necessário. Aí vai ser proporcional o tamanho da campanha que tu vai ter que fazer, né, para alcançar ou mais pessoas, dezenas, centenas de pessoas, ou uma empresa menor, um escritório, mas tu sempre trazer isso também. Tem várias formas de fazer isso, mas é importante a gente olhar esse lado também. Não pensar só na tecnologia, mas pensar nessa parte de conscientizar os usuários. Eu falando aqui pelo Banrisul, que é uma empresa ali, mais de 10 mil empregados, então né, é complexo isso, foi uma construção ao longo dos anos, até hoje eu digo que isso já está bem na cultura lá, os empregados já têm bem noção disso, mas há pouco tempo atrás o pessoal não tinha muito essa consciência. E foi por meio de campanhas, de videozinhos, muitas vezes caricato, tu produz uma peça, um vídeo, bota numa intranet para as pessoas verem, é uma coisa mais lúdica, a pessoa chama atenção e ali vai entrando, vai criando aquela cultura, né, para as pessoas serem um pouco mais conscientes. Né? Tu tinha falado que não é um mestre da TI, porque depende de muitas pessoas competentes pra gente, porque são várias áreas dentro da TI. Isso. Eu sou um cara leigo dentro de TI. Não sei, pra mim, o cara que mexe TI faz tudo. Um grande cara que faz tudo de TI. Me explica um pouquinho, dentro até do trabalho de vocês, da CETEC, o que é a TI e como que vocês trabalham? Bom, nosso objetivo, a gente atende tanto empresas quanto pessoas físicas, mas o nosso foco é na área corporativa. Né? Então,
conforme acabou de ser dito, né? A gente, em empresas médias maiores, aí médias eu posso dizer a partir de 30, 40, 50 usuários para mais, normalmente já tem regras e políticas de segurança definidas, no qual o usuário já não consegue fazer tudo que ele quer, né? Já tem algumas regras que limitam as ações, né? Mas independente, né, da empresa ser pequena ou grande, eventualmente a gente montou uma cartilha, que foi exatamente, né, o que ele disse, e para fazer um treinamento, né? Um treinamento para fazer um nivelamento mínimo, né, do que tem maior risco, que tem menor risco para clientes, né? Então, todos esses clientes, eles usam a ACTEC para manutenção desde a informática básica, né? Um problema no computador que está lento, está travando, até implantar realmente regras de segurança, fazer backup em nuvem, né? Então, quando tu pega uma empresa mais antiga, pegando o gancho do que o Cuca falou, que quem tem 2 tem 1 e quem tem 1 pode não ter nenhum, né? Ele está falando de backup, né? Então, quando tu pega uma empresa mais antiga, essa empresa certamente teve uma estrutura interna com um servidor, com algum equipamento, e ela provavelmente tem um backup dentro de casa. Então, hoje quem tem 2 tem um backup dentro de casa e tem um backup em nuvem, provavelmente. Ou em outro site, né, para poder ter 2 backups fechados, né, que os usuários não tenham acesso, porque se um computador que tem acesso for hackeado, for criptografado de alguma forma, provavelmente o teu backup vai ser sequestrado junto com os teus dados principais. Então, o teu backup tem que buscar os dados e não tu mandar os dados para o teu backup. Mais ou menos nesse fluxo, né? Isso é importante, bem importante de ser entendido para a empresa menor, porque a empresa menor muitas vezes usa um @Gmail, um arroba que não é da empresa, não é um e-mail com estrutura de segurança, com configurações, né? E usa um Drive, né? E muita gente acha Mas que... é ruim? Não é seguro? É que o Drive, ele é sincronizado com provavelmente algum computador. Então, é importante entender que Drive sincronizado não é backup, né? E ter 2 ou 3 drives no mesmo computador sincronizado dá quase na mesma. Então, é importante ter o mesmo... E aí pega empresas mais novas, que estão no mercado aí há menos anos, não tem estrutura interna. Então, eles já nasceram com os dados em algum drive. E isso está no drive. Então, é importante fazer um backup para outra nuvem, criptografado, fechado, né? Pensando nessa parte de segurança de dados, um dos nossos fornecedores que a gente mais usa para backup em nuvem, para ter ideia da gravidade da situação, né, é a Acronis que a gente usa, certo? E eles criaram uma solução agora, uns meses atrás, que se chama backup imutável. É um tipo de backup que nem por um erro técnico tu perde o backup. Então, porque, por exemplo, qual foi a preocupação do fabricante? Eu faço teu backup e guardo lá um versionamento X. Se algum código malicioso sequestrar os teus arquivos, sequestrar o teu backup, acessar e invadir o teu painel, ele pode apagar o teu backup. Mas o backup imutável nem que eu queira eu apague. Então tu tem ainda tipo 14 dias de backup que tu restaura de qualquer jeito. Então são soluções de backup em nuvem, que tem recursos mais avançados, porque o pessoal se preocupa e entende que por mais seguro que seja, pode ser invadido e pode ter uma falha. Deixa eu falar um pouco sobre, eu acho que as dores desse mercado em que a gente está, né, a economia criativa. A gente tem arquitetos, que tem um escritório de 3 arquitetos que estão trabalhando ali. A gente tem pessoas que trabalham audiovisual, como o Alan, né, que não são grandes empresas, são empresas enxutas, né? De 4, 5 pessoas. E para tu investir numa estrutura, digamos, ideal, às vezes não compensa. Então a pessoa vai postergando a organização dela, as providências de segurança que ela tem que tomar, ela vai postergando até a hora que tem um problema. Geralmente é assim que acontece, né? Foi assim conosco várias vezes. A gente teve um sequestro de dados lá, né? Que tu participou e nos ajudou a restaurar tudo. E aí, quando acontece, a gente toma providências mais rígidas, né? E vai aumentando, né? Porque a gente acha que nunca vai acontecer. Sim. Então, fala um pouco sobre isso, assim. Vocês dois, olhando para uma empresa pequena, qual é o mínimo que ela precisa para começar e ter uma segurança? Vamos pensar numa empresa de 5 pessoas, como o Alan, que é fotógrafo, que tem produção de material várias vezes por semana, que compartilha material com o cliente, que tem que ter uma pasta para eles baixarem, tem os colaboradores dentro da empresa. Isso, fale um pouquinho de mim, como me ajudar. Que trabalha também em formato híbrido, tem gente que trabalha em casa, tem gente que trabalha no estúdio. Bom,
Quer falar? Continua. Não, pode continuar. Posso continuar? Beleza. Então, quando tem sei lá, vamos pegar então um cenário em que tu tem os seus arquivos estão na nuvem, né? E tu precisa te proteger de alguma forma, certo? E tu precisaria contratar um backup em nuvem que tem um custo, né? Tem empresas que contratam, né? Porque isso tá na métrica, tá entendido, é importante, eu preciso disso, mas daqui a pouco, o custo pelo volume de dados pode ser alto. Então, tem empresas que daqui a pouco resolvem solicitar para a gente fazer um script para poder levar isso para algum lugar e para ela salvar isso num HD e levar isso para casa e fazer isso com uma certa periodicidade, né? Eu costumo dizer para os clientes que essa solução, ela não é boa, né? Porque isso depende de alguém fazer. E a pessoa vai um dia não fazer e daqui a pouco vai passar uma semana, 2, né? E uma outra coisa muito importante de backup é que quando cai a tua internet, todo mundo se dá conta, mas se o teu backup não roda, ninguém sabe. Então, backup tem que ser monitorado sempre. Não adianta investir num backup e não ter um monitoramento para saber se todos os dias ele está funcionando. Porque se ele não rodar hoje, né, e não tiver nenhum alerta online, tu vai descobrir na próxima vez que tu precisar dele. E isso é um problema. Sim, porque tu não sabe quando ele foi feito o último... O pessoal da CETEC me liga não, né? Manda uma mensagem no WhatsApp dizendo, Cuca, o drive do backup lá tá cheio, né? Ou o teu drive de trabalho, ele tá aumentando, não sei o que. Sempre preocupado que eu não deixe um gargalo desse acontecer, né? O monitoramento que a gente faz quando tu tem tanto backup em nuvem com espaço limitado quanto servidores internos, a gente desenvolveu um sistema de monitoramento online, né? Então ele te dá alertas de consumo de recursos, então se está acabando o disco, se o processamento está alto, né? Se acabou o espaço, ou se o equipamento de backup está indisponível, desligou, a gente recebe no nosso NOC lá, na central, um alerta e os técnicos vão verificar o que aconteceu e acabam então entrando em contato com o cliente ou indo no cliente, né? Dependendo do caso. Isso que é muito importante, assim, até muitas vezes terceirizar junto. Isso aí muitas vezes a empresa tem um profissional de TI, mas até aquela questão, a única pessoa que vai cuidar de infraestrutura, vai cuidar de segurança, cuidar de tudo, é difícil, é complexo. E a gente está falando aqui já do backup, que é até a última coisa, que a gente não espera fazer, né? Também tem uma série de mecanismos de proteção que a gente espera nunca precisar ter que chegar até lá, né? A gente ter coisas que vão identificar e bloquear antes a ameaça, antes de ter acontecido o estrago e ter que baixar o backup, né? Tem tudo isso. O backup é algo que é bem complexo. E a última coisa, né? Ali quando tudo, né, invadiram, fez o estrago, a última coisa lá, né, que a gente vai ter essa resiliência cibernética e conseguir recuperar, né? Esse monitoramento é feito por sistema. Isso. Então não tem alguém todo dia lá monitorando, não, é por sistema. Aí tem uma pessoa que vai avisar o atendimento, por exemplo. É só que monitora o sistema. Tem as duas coisas, porque o sistema não enxerga tudo. Então, alguns clientes que têm missões mais críticas em alguns servidores maiores, que aí já é um backup de ambiente também, não é só arquivo, quando a gente então vai para uma empresa média maior, tu tem que conversar com o empresário para ele pensar se o teu servidor parar de funcionar, quanto tempo tu está disposto a ficar parado, né? E quanto custa, né? Porque se tu receber um sequestro no teu servidor e criptografarem tudo, quanto tempo leva para refazer a tua estrutura? Leva um dia, leva 2 ou 3 ou 5. E quanto tem de prejuízo, né? Numa empresa média ou grande, então, né? E quanto custa um ambiente de disaster recovery, que seria um ambiente secundário com quase que tudo sincronizado para poder, dar um play e bota a rodar em minutos ou horas, né? Então, dependendo da infraestrutura, tu precisa tomar essas decisões, só que não é barato tu ter um ambiente de disaster recovery num outro data center ou num outro site, né? Numa estrutura de nuvem. Não é barato, mas dependendo de qual for o teu prejuízo parado, pode pagar a conta. Então, aí tem que realmente fazer uma análise mais profunda. A gente está falando de backup, tá? Vamos falar dentro do audiovisual desse cenário que o Cuca propôs pra gente, que é uma empresa pequena que trabalha com muitos dados. Uma produtora de vídeo. Uma produtora de vídeo, o que acontece? Ela roda arquivos muito grandes. Quando trabalha com sistema com pessoas híbridas, leva muito tempo para subir um arquivo para a nuvem e a outra pessoa baixar o arquivo na nuvem.
Então, tem uma solução mais rápida para isso? Vocês veem isso de uma forma para otimizar esse Presencial. processo? Sim, vem trabalhar aqui. Tem uma forma para otimizar isso? Não. Olha, O tempo de subir, o tempo de... É link, né? É a internet É. mais rápida e um sistema que sincronize isso e consiga te disponibilizar antes de baixar tudo. Aos poucos, arquivo por arquivo. Porque, tipo, o Google Drive é um caos de baixar. A gente usa o FileZilla Pro. Não sei se podia... Alô, FileZilla. Porque eu consigo baixar os arquivos como se fossem diretórios e aí eu consigo acessar eles e baixa Tu usa o FileZilla pro Google? Sim. Pro Drive? pro Drive. Eu uso um que é o Air Explorer. É sensacional. É? Ele espelha, assim, o teu computador e a tua nuvem, seja qual nuvem for. Deve ser meio parecido com É isso meio aí. parecido, que aí tu consegue baixar. E aí, o que acontece? O Google, quando tu baixa direto do Google, tu baixa de 2 em 2 GB. Um arquivo ou um trabalho que tem uns 120 GB, gente, tem vezes que tu não consegue 120 GB baixar num dia. Eles conseguem velocidades maiores do que o próprio Google Drive, o próprio aplicativo do Google Drive, né? Não, o Google Drive também é muito... Muito lento. Muito lento. Quando trabalha com um volume de dados maior, é mais delicado e tem que estudar o caso mesmo. Mas a gente tem clientes que usam o Google Drive, usam o SharePoint da Microsoft, né, usam outras ferramentas, né, e tá tudo certo para quem tem arquivos que não são de vídeo grandes, e até porque ele mantém um cache que tu pode configurar o tempo, né, para poder estar local, porque aí tu nem sente que tá trabalhando em nuvem, na verdade. Pô, isso faz muita diferença. Tem uma série de questões aí que tem que botar na balança aí, que quanto mais a empresa é maior ou a sensibilidade dos dados, porque muitas vezes é uma empresa pequena, assim, cada empregado ali, cada funcionário ali, cada colaborador tem o seu próprio PC pessoal, inclusive. E aí se sincroniza muitos dados ali da empresa, tá fazendo uma campanha para uma grande empresa, uma coisa que pode ser sigiloso até, tem que cuidar também, uma campanha que se vazar antes é um problema, antes do momento que teria que a empresa iria divulgar. Então começa essas questões assim, quanto mais daqui a pouco tu tem mais controle ali, se é um computador, cada um tem um computador que é da própria empresa ali, não é o seu pessoal. São computadores ali que está mais criptografado, mais blindado, tem um controle maior ali. Aí começa até a flexibilizar essas coisas, desses arquivos, fazer um cache maior de sincronismo e ficar ali dentro, porque se for roubado aquele computador ou perder, ele está todo criptografado. Não é o mesmo que é o teu pessoal, que daqui a pouco tu empresta para alguém, teu filho, depois vai jogar nele. Né? Às vezes dá margem para ter coisa assim. Quando a empresa é menor, daqui a pouco é o teu próprio PC. E quando tu começa a ter mais controles e tudo é mais gerenciado da empresa, até quanto mais segurança, muitas vezes mais a gente consegue flexibilizar. Eu tenho muito esse problema de dizerem, essa área de segurança que é o tranca-rua, dificulta tudo aqui, né? Às vezes querem fazer uma coisa, não dá, isso não é seguro, a gente vem assim dizer, não dá para fazer assim, tem que fazer de outro jeito. Sim, o teu nível de segurança que tu trata é uma coisa muito... Também. Né? Por causa que é um banco, né? Banco é outro tipo, então tem que equilibrar isso. Mas quanto mais a gente tiver ali segurança e mais controles na própria máquina, que é da empresa, tudo, já começa a ficar mais fácil flexibilizar, porque não é só a questão de perder, daqui a pouco a gente já começa a pensar em vazar. A informação tá ali, daqui a pouco vaza. Não é que perdeu, não é que alguém atacou, mas vazar a informação, até porque perdeu o computador ou qualquer coisa assim, é um dado sensível de um cliente, um dado estratégico que vazou, né, antes do momento. Eu penso muito assim, a gente tá trabalhando, o cara tá em casa, tem o computador dele, a gente usa o Google Drive, ele tá sincronizado, aí roubam o computador dele. Aí entram no Windows e deletam uma pasta. Pronto, vai deletar do Google Drive. Claro que o Google Drive tem versões, tem uma série de seguranças, né? Mas é possível, né? E aí? Quantos anos tu tá lá no Banrisul? Desde 2009. O que foi a coisa mais curiosa, tipo, de segurança do tal coisa? Uma coisa que, caraca, eu nunca tinha imaginado isso antes de entrar num banco que, né? Não, ali assim, todos esses frameworks, normas de segurança, tudo, que muitas vezes até então, eu sempre, onde eu atuava, era uma coisa ali muito mais flexível. Tem esse framework que diz que fazer tudo isso aqui, mas nem a pau que a gente vai fazer tudo isso. Né? Isso aqui é um exagero, isso aqui é desproporcional, isso aqui não dá certo.
né? E aí ali com esse rigor todo de um banco, né? O tamanho que é a empresa, tudo. Então é assim, de tu ver tudo ali assim ao máximo. Essas normas, essas frameworks de segurança ali não deixa passar um detalhe. Então essa questão ali de tu ali realmente implantar as coisas, implementar as coisas assim no máximo de tudo que se recomenda, né, ali é assim que funciona, né? Não tem como ser diferente. O rigor ali, né, normas que a gente fala muito é 27002, né? Esse framework de segurança que tem muitas certificações, muitas empresas aí estão se certificando. É um framework que te orienta a tu aplicar segurança na tua empresa, essa ISO 27002, ela te orienta. E também tu pode optar por ser certificado nela. E aí tua empresa ganha um selo de ser certificado 27002. No caso é o 27001, aí a certificação. A 2 é a norma em si e a 1 é a certificação. Isso te dá mais proteção? Ou isso... Ele te dá aquele respaldo assim, que aí quando alguém for te contratar, por exemplo, não, eu sou certificado 27001. Né? Então, vão ver, não, se essa empresa é certificada 27001, é porque tem bem mais garantia que ela é segura, né? E aí, por exemplo, num banco assim, isso aí vai ao máximo, assim, todos os itens de uma norma dessas a gente segue ao máximo. Todos os bancos têm isso? Sim. Todos os bancos. Sim. Até eu dei o exemplo aqui, que é mais de mercado, a 27001, falando em banco, até ela nem é tanto a dos bancos, né? Ela não é tão usada, eu dei esse exemplo que é mais comum aí de mercado. Mas nos bancos é o Banco Central, várias resoluções do Banco Central, tem uma norma que é o PCI, que é tudo para meios de pagamento, cartão de crédito. Então, também a gente todo ano aí passa por essa certificação do PCI, tem que renovar. Então, é uma série de regulamentações que tem muitas coisas lá que a gente implementaria por estratégia, por achar que aquilo é importante e precisa. Mas, por outro lado, também a gente tem que, mesmo que não quisesse, tem que implementar por lei, por questão de normas aí que a gente tem que seguir e tem que implementar aquelas coisas, né? Dos teus clientes hoje, qual é o mais difícil de cuidar dos dados de segurança? Não precisa dizer nome assim, mas qual é essa complexidade? É de vazar informações? É de manter o monitoramento de todo mundo? Qual é a complexidade hoje que tu tens de um grande cliente? Bom, a gente cuida de clientes de vários tamanhos, várias empresas. Eu acho que de médias, as médias são as mais complicadas, porque as grandes já estão consolidadas e entendem que tem que investir em segurança, né? O pequeno não é tão complicado porque a estrutura é pequena, mas o médio muitas vezes está ficando grande com uma estrutura que não está redonda, né? Já passamos por E aí, bota um antivírus, mas não quer contratar para todas as máquinas. Coloca um Firewall Next Generation, né? E aí esse Firewall Next Generation consegue, porque poxa, se tu tiver um firewall na borda da tua rede, né, impedindo que assim, filtrando o que vai entrar e sair da tua rede, né, e ele não for um firewall mais avançado, né, ele não vai enxergar o que está dentro do pacote que cruza da internet para dentro e para fora, né? Então, mas se tu já investe no Firewall Next Generation, certo, já tem um antivírus bom que consiga rastrear, né, algumas ameaças, por exemplo, né? Que hoje, bom, quando a gente fala em antivírus, antigamente a gente pensava, o arquivo infectado, né? Os vírus hoje não infectam arquivo nenhum, praticamente roda em memória e fica para lá e para cá e acabam achando as brechas, né, dentro das redes. A gente pegou um caso de um cliente, vou falar de um cliente só, né, que quase todas as máquinas tinham antivírus, né, e uma das nossas maiores brigas para o cliente é manter o sistema operacional atualizado. E aí tem o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows 11 e algumas versões de Windows, como o 7 e o 8, não tem mais atualização de segurança. E aí que nem o Windows Server, tinha 2003, 2008 e assim vai, até chegar o Windows Server 2019 e vamos indo, né? E Linux também tem isso. Aí tu pega um Debian, um Ubuntu de distribuições mais antigas e tu para de ter, né, atualizações para essas distribuições. E quando isso está rodando, existe um custo que não é só financeiro, né? É um custo de, tu tem que parar uma estrutura, atualiza ela, bota uma versão mais nova, né? Quando tu tá falando de Linux, se tu aluga um Windows Server, não importa a versão que tu use, pelo mesmo valor tu pode ter a última versão, mas tem que comprar, se tu usa algum software com licença perpétua, tu tem que acabar comprando. Só que muitas vezes não vale a pena comprar o Windows 11. Quase que espera a máquina ficar lenta para comprar uma nova que já vem com Windows licenciado. E a gente pegou um cliente que sofreu um sequestro de dados
porque tinha num canto lá um Windows 7 com a central telefônica que ninguém usava e ninguém sabia que existia aquela máquina. Pelo menos nós não sabíamos que existia uma máquina, uma central telefônica. E aí no antivírus a gente rastreou que foi, né, aquela máquina que atacou a rede interna de dentro. Ela tinha uma brecha de segurança, né, o cliente não tinha o Firewall Next Generation. É melhor ela não estar na rede, né? Só para central telefone. E ela estava na rede, né? Era uma máquina que a gente não administrava, e então a gente nunca tocou nela para dizer para o cliente troca a senha dessa máquina, porque, né? E o que aconteceu é que o que salvou esse cliente foi o backup. Então o backup ele estava fechado, o vírus não pegou o backup. E aí a gente pegou e restaurou os dados, mas é aquilo, fica um turno naquela questão, né, que não consegue trabalhar direito. Eu acho que a pandemia foi uma virada para muita gente, né? Na agência nós implementamos várias coisas lá, com a ajuda de vocês, e eu sei também, sou amigo do Alexandre, que no Banrisul também a coisa foi pesada, né? Acho que é uma coisa bacana de contar, né? O que tu pode contar lá das providências que tiveram que ter sido tomadas? Foi surreal aí, porque foi de uma sexta-feira ali que parou tudo, se avisou, vai todo mundo para casa, ninguém volta na segunda. 10 mil. Né? 10 mil. Agências, né, a direção geral lá, que é o prédio lá no centro ali, que é só ali tem 3 mil funcionários. Né? Então na sexta-feira se diz segunda-feira todo mundo de casa. E aí trabalho remoto para tudo isso aí lá em 2020, né, que não era o normal do banco lá. O trabalho remoto tinha para situações muito específicas, não era a rotina do banco as pessoas trabalhar remoto. Então se precisou ali da noite para o dia, de uma sexta-feira para na segunda, a gente já está entregando VPN, entregando VDI, entregando formas das pessoas trabalhar remoto. Físico em digital e aí final de semana. E seguro. Porque a gente ainda tinha os mecanismos que tinham lá de VPN, que era muito ali esporádico, ainda não tinha toda a segurança necessária para pensar o banco inteiro remoto. Então, remodelar essa segurança, remodelar o acesso remoto para todo mundo, de uma sexta para uma segunda-feira. Então, foi bem complicado. E aí tem um desafio, né? Que o pessoal em casa não tinha uma internet boa, não tinha uma Wi-Fi que funcionava. Isso. A gente passou de 200 empresas de uma semana para atender 2 mil usuários na outra semana, porque todo mundo estava em casa e muita gente querendo trabalhar. Então, foi uma puxada. E aí entra um monte de coisa, porque aí começa aquela questão também do usuário negligente, né, com a senha, como é que é a senha que usa, e aí a questão de ter 2 fatores, que é algo que depois a gente pode comentar aqui também, que é muito importante, quando a gente ter senha, ter autenticação de 2 fatores, então garantir que está todo mundo conectando por VPN, usando autenticação de 2 fatores, muitos casos na região lá metropolitana, muitas empresas, órgãos de governo aí sofreram ataques nesse período, e ataques ali bem devastadores, porque foi pela VPN, foi porque vazou, é bem por aí, é a credencial, essa questão do login, da credencial, é uma vulnerabilidade ali muito recorrente de um vírus, de um ataque de ransomware aí que sequestra os dados, tudo. A empresa está muito protegida, muito bem protegida, até não era um Windows que estava desatualizado, não era nada, a empresa está muito bem, mas uma credencial de um usuário que compromete, e aí dali um criminoso consegue conectar com aquela credencial, entra por uma VPN, dali ele ganha um acesso amplo e começa a arquitetar ali seu ataque. Então, toda essa preocupação que a gente estava. Vamos botar 10 mil pessoas remoto, com um login, e tem que estar seguro, e tem que ter 2 fatores para todo mundo, né? E não foi da noite para o dia. Num primeiro momento ali, a gente estava ali muito até na corda bamba, ali na primeira, segunda-feira. Também não dá para dizer, não, espera, o banco vai ficar fechado segunda, que a gente vai deixar a segurança 100%, e aí só quando a segurança estiver boa, a gente abre o banco de novo. Não dá. Então aí tu para o estado todo. A gente teve que equilibrar muito, e botar muito monitoramento, e aí se vaza uma senha, uma coisa a gente está monitorando, né? E aí aos poucos, naquela semana, a gente foi atingindo a segurança no nível que precisava, mas isso aí tudo é complicado. Mas foi assim, em uma semana que vocês conseguiram? Não. Quanto tempo conseguiram? Não, na segunda-feira já estava começando a todo mundo conectar remoto, mas aí é muito suporte, muito ensinar as pessoas a usar. E a segurança ali, vou te dizer que em 2, 3 dias a gente já estava num nível de segurança ali do que precisava. A equipe é muito grande lá, tudo, a gente já sabia o que fazer, só tinha que implantar para aquele ambiente de trabalho remoto, que não tinha ainda, não era comum no banco. Então, vou te dizer que nos 2, 3 dias a gente foi naquela evolução de chegar na segurança, né? Mas a vontade que dá é dizer, não,
vamos parar 2, 3 dias, vamos botar a segurança aqui como precisa e a gente volta. Mas não tem como fazer isso, né? E para vocês, na pandemia, de 200 empresas para 2 mil usuários. Como é que foi esse Sim, porque tu para de atender a empresa para atender cada pessoa dentro da empresa. Por um dentro da empresa. E como foi para vocês se adaptarem também em termos de ACTech, né? Pois então, foi um baita desafio porque a gente precisou correr bastante. Resumo da Hopper é esse, né? E aí foi muito bom, na verdade, para a gente crescer, né? Porque a gente precisou... o pessoal que trabalha com a gente, os técnicos que trabalham com a gente, tiveram que se qualificar mais, tiveram que fazer mais treinamento, mais cursos. A gente está sempre incentivando, mas dessa vez foi bom porque eles participaram de uma forma mais intensa, né? A gente teve que realmente até trabalhar com menos gente, mandar a gente para fora, qualificar mais rápido, volta, faz treinamento interno. Então virou 3 turnos, né? Trabalhava por muito tempo, de manhã, de tarde, de noite, para poder... porque, poxa, a gente tem técnicos qualificados para chegar aqui e ver, poxa, essa Wi-Fi aqui, tu precisa mudar isso. Mas fazer isso 1, 2 clientes por dia, para fazer isso em 100 clientes por dia, aí faltava gente. Então a gente tinha que fazer treinamento interno, qualificação para isso, né? E esse foi o grande desafio. A gente, na verdade, esse foi um desafio de volume, né? Mas o desafio de segurança, quando vai montar uma VPN, né, que nem o banco fez, a gente... O que é VPN? VPN é uma rede virtual, né? Assim, é como se pegasse o teu tablet, colocar uma VPN agora, né, conectada no firewall de uma empresa, tu vai ter acesso àquela rede como se tu estivesse lá dentro, certo? Só que se essa VPN não for restritiva, tu acessa toda a rede interna que está do outro lado. E se isso está num computador pessoal de alguém, o risco é altíssimo. Tudo. Né? Então, esse foi um dos maiores desafios. É como garantir a segurança, né, quando os computadores que chegam na tua rede não são da empresa. Isso aí. Isso é complicado, né? Então, foi realmente um baita desafio. Na pandemia, isso foi forte. Mas, graças a Deus, nenhum cliente perdeu dados. O que é autenticação em 2 fatores e qual a importância dele? Perfeito. Bom, já há um bom tempo é algo fundamental, porque, como eu estava dizendo, muitas vezes os ataques vão por aí. A empresa lá tem todo o nível de segurança e ferramentas lá de excelência, mas aí vai fragilizar ali o elo mais fraco, tá no usuário e no login dele, e daqui a pouco numa senha fraca ou uma senha que ele reutiliza. A senha que ele usa para entrar na empresa, para entrar na VPN, é a mesma que ele tem lá num joguinho, né, que vazou daquele joguinho. Aí o criminoso vai ver, bom, esse cara aqui usa essa senha, vou tentar agora aqui na empresa, e aí ele reutiliza, usa aquela mesma senha simples por um monte de coisa, é a mesma da empresa, que seria mais sério, né, e acaba entrando. E a autenticação de 2 fatores, que existe vários mecanismos hoje no mercado, várias opções aí, de mais sofisticadas a mais baratas, é a questão de tu ter um segundo fator, uma das autenticações seria o segredo ali que tu sabe, a senha, só que aí pode ser muito vulnerável, tu pode até cair num phishing por e-mail, alguém te manda um e-mail lá te enganando e dizendo aqui, bote aqui sua senha, e tu bota, uma coisa assim. Então só a senha sozinho, tu pode revelar ela acidentalmente num e-mail que te enganaram, né? Ou tu deixa anotado em algum lugar, ou alguém até cata, tu é muito lerdo ali para digitar no teclado, alguém percebeu qual é a tua combinação de senha. Então em N situações aí a tua senha pode ser descoberta. E aí o segundo fator é algo que pode estar ou no teu celular, né, um código, né, essas ferramentas aí de segundo fator, que então tu entra com a senha e aí depois tem que ir no celular ou dar um ok, ou vem um código a mais que tu digita. Hoje também tem equipamentos, a gente usa lá no banco também Smart Card, o cartão com chip, o mesmo cartão de chip. Tipo token, não? O token, né, o mesmo cartão com chip do banco, só que não para conta corrente, é um cartão com chip que a gente usa para autenticação, né? Claro, aí tem um investimento a mais, tem que ter a leitora, tudo que é PC tem que ter a leitora daquele cartão com chip. Então, além da senha, tem aquele cartão que está ali com um token, tem um certificado digital que tu insere, então aquele é o segundo fator, é algo que tu tem. Então, se alguém descobrir minha senha, vai ter que roubar meu cartão também, e tá junto com o meu cartão para poder conectar na VPN. Então, isso que é uma coisa importante das empresas estarem atentas e modelar uma forma mais proporcional para o tamanho da empresa, para o rigor da empresa,
né? Desde um segundo fator mais simples, que tu vai ter no celular, com um aplicativo ali que te gera um código, né? Até daqui a pouco um hardware a mais, um cartão com chip a mais, é um token desses que vai te dar o segundo fator. E aí só te protege essa questão de credencial, de comprometimento de credencial, te dá um respaldo aí bem forte aí para nesse aspecto tu tá bem coberto. Isso, né? Para empresas e para pessoa física também, né? Isso Exatamente. É muito importante, né? Os próprios serviços tu usa no teu dia a dia pessoais, teu Gmail, teu Hotmail, Instagram, e tudo isso, WhatsApp, tudo aí se recomenda, aí já há um bom tempo se recomenda, ativa um segundo fator. Qual a melhor dica para criação de senha que a pessoa não precisa anotar, que ela se lembre e que ela tenha uma diferente para cada site? Mas aí você tá ferrando com todo mundo, né? É impossível isso. Cofre de senha. Cofre de senha. Hã? Cofre de senha. Não, mas aí é mais complexo, cara. Tem que ter um aplicativo. Mas tem um aplicativo de cofre de senha? Tem. Sim, hoje a gente tem ali o que a gente chama de PAN, que é gerenciamento de acesso privilegiado, PAN, assim em inglês. E as empresas estão cada vez mais indo nesse caminho de ter essa ferramenta de PAN para sistemas, para tudo, para fazer essa gestão das senhas. E aí vem o cofre de senha, né? Que aí o cofre de senha também, desde tu usar para uso pessoal, e aí senha de Hotmail, de Instagram, tudo, né? Tu não precisa decorar a senha, tu não precisa ter um monte de senha ou uma senha única para tudo que é site. Tu tem a senha só do cofre de senha, e ali ele gera senhas para cada um dos sites, para cada serviço. Bem complexas. Senhas complexas. E aí é isso que eu ia comentar, isso que é importante hoje. Até pouco tempo atrás, aí você exigia muito 8 caracteres. 8 caracteres, tem que ter letra, número. Já há um bom tempo, olha, já faz um bom tempo que eu vi num artigo que menos de 14 caracteres era fácil de quebrar assim em poucos minutos. Se tu não tiver uma senha de 13 caracteres, tá, é fácil de quebrar. Vou ter que trocar 4, 3, 2, 1. Tem que ser no mínimo de 14 para cima. Tá, então já começa por aí. 14, 13, 12. E aí entra outra coisa agora, que é a computação quântica. Tá? A computação quântica é uma tendência aí de futuro, computadores quânticos. E aí isso está no mercado, as empresas estão indo atrás disso, mas os criminosos estão ainda muito mais à frente. Se aparecer computação quântica, quando começa a ficar mais disponível, isso é acessível, pode ter certeza que os primeiros que vão usar os criminosos. E com computação quântica, tu quebrar a criptografia, quebrar uma senha, por mais complexa que seja, é em segundos. Tá? Então aí as empresas vão ter que investir em algoritmos de criptografia, mecanismos aí de hash de senha que não sejam vulneráveis à computação quântica. Computação quântica. Já vai por aí. Processamento quântico, processadores que usam essas questões de física quântica, computação quântica, e aí esses algoritmos de criptografia, tudo que a gente tem hoje aí, vai, né? Eles vão ficar pequenos, na verdade, né? Para a velocidade do quântico. Deixa eu contar uma coisa que eu contei pra ele já, mas vou contar aqui. Eu me senti a pessoa mais inteligente do mundo na sexta-feira. Minha filha fez um espetáculo de dança e eu acabou que compramos ingresso lá e chegou na hora lá, o meu ingresso não tava lá, porque não sei. Acho que deram meu ingresso pra alguém. E aí eu tive que comprar o ingresso ali na frente. E tinha um pai que tava vendendo que tinha comprado pra alguém que não foi. Tu comprou de cambista? Não, do pai de uma colega dela. Aí ele falou o preço, eu vou te cobrar quanto que eu paguei. Foi 5. Eu entendi 25. Me dá o teu Pix. E ele, 011. E eu pensei, 011 é o telefone? Eu pensei 011, o estado de São Paulo, né? A cidade de São Paulo. Não, é CPF, claro, né? Não, nem tem 0 se fosse 11. 0, tá. Aí me disse lá, e eu fiz 25. E aí quando ele me entregou o ingresso, eu vi que era 45. Eu falei, mas não era 25, é 45. Então tá, eu vou te fazer mais 20. Aí nós entramos no teatro, e eu vou pegar o meu aplicativo aqui do Banrisul, e vou fazer de novo, mais 20, né? Só que não dá, porque ele apaga os 3 primeiros dígitos do CPF e os 2 últimos. Mascara ali. Mascara, né? Então tu só vê os do meio, e não dá pra tu dizer assim, faça novamente o Pix. Não dá, né? Não. Aí
Eu, cara, que saco. O cara vai achar que eu tô dando um golpe no cara, né? Eu tô devendo 20 pila pro cara. E aí eu fiquei pensando, peguei o nome dele, coloquei no Google pra ver se apareceu o CPF, porque às vezes tem, sei lá, às vezes tu tá num processo, numa coisa, né? Num contrato, aparece, né? Nada. Aí mandei uma mensagem pra minha filha, pergunta no grupo da dança o contato do cara pra eu pedir o CPF. E o cara, como é que eu vou adivinhar? E eu nervoso, porque o cara devia estar esperando meus 20 reais, né? Mas claro que não tá, eu que sou paranoico, né? Aí eu me lembrei que os últimos 2 dígitos são dígitos de verificação do resto do CPF. Né? E eu sabia os 3 do início. Aí cheguei no chat GPT, coloquei os 3 do início, mais os outros que eu tinha, só faltavam os 2. Me diga quais são os últimos 2. E ele disse. E eu fiz o Pix pro cara. Com o chat GPT. Isso sim, ele sabe como é que é a conta, né? Isso é outra coisa, isso aí é IA. É IA. A favor do crime aí. Os criminosos usando a IA. Da bondade. Não, aqui foi na boa vontade. Eu só me lembrava do 011, aí foi porque na boa vontade, mas é a outra preocupação hoje, inteligência artificial e criminosos usando da inteligência artificial para conseguir ter mais sucesso aí num ataque, numa invasão numa empresa, num roubo de dados. Essa é a melhor hora do programa. Chegou a nossa pizza da Lacute. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Enquanto o Cuca tá abrindo aqui, ó, essa pizza deliciosa que a gente tem sabor de filé hoje, é marguerita. Tem, deixa eu ver aqui o que é mais. Filé, marguerita deliciosa, Veneza e campanha. Hoje tá especial. André, deixa eu te perguntar. Para uma empresa média, ou pequena, média, assim, qual o melhor formato de definir, tá? Um sistema fluido, que todos tenham acesso a computador, como fazer com que nesse trabalho presencial e híbrido seja a forma mais fácil e prática de se trabalhar? Bom, não dá para te dizer qual é o melhor, né? Existem várias formas, na verdade, de montar alguma estrutura. Mas o que a gente tem feito muito atualmente é realmente migrar as empresas para a Microsoft 365. Né? Porque a gente consegue montar um ambiente colaborativo entre as equipes, dentro de uma estrutura que consegue fazer um backup integrado de usuários, de chat do Teams, de arquivos, né, do SharePoint, que são os da empresa. Tem o OneDrive para cada usuário, que também está incluído no backup. Né? Então, a parte de trabalho, né, com um e-mail, né, dependendo do nível da licença que tu utilizar, tu ainda consegue ativar a DLP, que é Data Loss Prevention, e aí são recursos para evitar perda de dados ou que alguns acessos que são indesejados dentro da política da empresa, né? Mas aí não precisa chegar nesse nível de licenças premium ou enterprise, né? Qualquer empresa, desde 5 usuários, 3 usuários, pode ter o seu domínio @ sua empresa, com e-mail, arquivo em nuvem, não é caro, né? Tem opção de licença que custa aí 30 pila com pacote Office Online, né? E claro, isso é trabalhar e-mail, né? Teams, reunião e chat interno. Então, chat que nem a gente consegue substituir praticamente o WhatsApp. Um negócio que a gente usou, a gente até virou usuário faz uns anos disso, é conseguir agendar as mensagens. Então, muitas vezes, tu não vai mandar uma mensagem para alguém fora do horário. E ali no Teams, tu agenda todo o horário que tu quer, o dia que tu quer, vai a mensagem direitinho. Né? Só que, claro, isso não tem nada a ver com o sistema que a empresa usa, com um ERP ou um software, né? Porque as empresas menores hoje estão contratando software como serviço, não tem mais servidor, não tem mais isso. Então ela contrata algum aplicativo de nuvem e utiliza em conjunto com toda a sua estrutura ou seu notebook, ou seu tablet, ou celular, porque tu usa em qualquer plataforma, né? Então, eu diria que o caminho é esse hoje que a gente tem seguido mais, em cima. Só que, claro, existe o mindset Microsoft e existe o mindset Google. Então, a nossa empresa, que antes só trabalhava com Microsoft, esse ano agora a gente certificou no Google também, justamente para poder oferecer para todos os clientes a plataforma que mais se adequa, porque uma grande vantagem da Microsoft para o Google é que ela consegue ser mais barata que o Google para quem tem poucos dados, para quem tem até 1 tera de arquivos, digamos. Mas se começa a ter 2 tera, 3 tera, aí o Google vai provavelmente se tornar mais barato, dependendo
de como tu montar os pacotes de licenciamento. Do número de usuários versus o workspace do Google contra o 365, Uhum. né? E vice-versa ali. A gente está falando bastante de backup. A gente está falando bastante dos cuidados que tem. Mas antes do backup, tem os processos para aquela pecinha que é o usuário, chamado usuário, ele não cometer alguns erros. Tem algum processo que vocês digam assim, primeiro, todo computador tem que ter antivírus, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Qual é o processo que vocês veem, tanto numa empresa grande, quanto numa empresa pequena, assim? Quais são as etapas? São vários aspectos aí que a gente tem que cercar, né, para garantir essa segurança. A gente estava falando do MFA, mas essa parte então toda de que entra o MFA, essa parte de autenticação e de identidade, que a gente chama de gestão de identidade do usuário, é uma coisa muito importante. Quanto maior a empresa, até mais isso aí faz sentido. Que é a questão de fazer controle de acesso. O que é aquilo? Que são privilégios. É aquela questão de a gente trabalhar com privilégio mínimo, aquela política de privilégio mínimo. Para que o usuário vai ter, algum empregado, um colaborador vai ter acesso a todas aquelas coisas lá, se daqui a pouco para ele trabalhar ele precisa de poucos daqueles recursos todos da empresa. Então começa muito por aí, de tu pensar nesse aspecto de privilégio mínimo, aí dependendo do tamanho da empresa, vai ver o quanto é proporcional, o quanto vai investir nisso, mas é importante garantir esse privilégio mínimo, desde a VPN, que tu faz a VPN, daqui a pouco o usuário tem acesso demais à VPN. E aí de casa acaba abrindo um risco, ele tem acesso demais dentro da empresa e se compromete a credencial dele, tem aquele acesso muito grande. Então, desde esse acesso da VPN, sistemas, aí entra essa questão do Office e tudo, e aí entra, tu falou do DLP, né? Essa questão do DLP, que é prevenção contra a perda de dados, aí tem aí começa a entrar um monte de siglazinha, aí tem o CASB, né? Que são ferramentas que vai fazer esse controle. Tá? Para daqui a pouco alguém que está usando um Teams, está usando um OneDrive da Microsoft, todo esse conjunto, essa suite de ferramentas da Microsoft, daqui a pouco tem acesso a todo o OneDrive da empresa. Aquele monte de pastas, um monte de coisa, projetos que até ele nem está. Né? Então, claro, empresa pequena todo mundo tem acesso a tudo, mas quando começa a ficar maior, é importante tu pensar nisso, né? Aquela pessoa trabalha com isso, ele tem acesso àquela pasta, outras pastas ele até enxerga que tem a pasta, mas para ele tentar entrar vai dar acesso. Deixa eu pegar o gancho. Negado. A gente passou por um caso de uma empresa de desenvolvimento de soluções que se o teu usuário não pode acessar uma pasta, eles não queriam nem que tu enxergasse que a pasta existe. Né? Então, isso foi um desafio, né? Pelas formas de como compartilhar informação nesse era um caso de Microsoft 365. Mas aí tu tem compartilhamento que é de segurança, tu tem como criar questões, os sites, então tem várias formas de compartilhar o conteúdo, e aí a gente foi estudando, teve que estudar, a gente não sabia quando ele pediu. Levou ali uma semana, a gente aprendeu. Eu acho importante isso, deixa eu contextualizar dentro da indústria, digamos assim, né? Esse negócio do privilégio mínimo eu acho importantíssimo, porque não é porque tu questiona o teu colaborador ou tu tem dúvidas sobre se ele vai fazer alguma coisa errada. Não é segurança mesmo. O cara tá em casa, as pessoas mexem no computador dele, ele pode ser assaltado, o celular dele, que hoje tem acesso a todas as coisas da tua empresa, porque tu pode ter uma VPN no celular que vai acessar o teu servidor. Então, é para prevenir também que coisas que não por intenção dele aconteçam, né? É essa premissa aí, privilégio mínimo, né? E aí começa a passar por ferramentas aí de gestão de identidade que começa a te facilitar até inclusive tu mapear, né? Tal departamento da empresa precisa ter acesso àquilo. Então já é fácil, se tu contrata mais alguém, vai trabalhar naquela área da empresa, ele automaticamente o login dele, o usuário dele, tu já atrela aquele perfil que tu já mapeou. Aquele tipo aquela área que ele trabalha, aquele perfil, ele automaticamente ganha tudo que é pasta, tudo daquela área. Ele no grupo de usuários. Isso que é legal tu começar a investir nesse mapeamento, e tem ferramentas até que centraliza essa gestão para ti. Claro, tu pode fazer à mão lá no Windows, daqui a pouco vai lá e faz tudo muito à mão ali, manual, mas é mais difícil depois até tu fazer a gestão. Aí a pessoa muda de área. É importante já pensar, se mudou de área, ela tem que perder os privilégios que tinha antes e receber os privilégios da nova área que ele está.
Então tem ferramentas que fazem isso, então também é importante, né, as empresas aí estarem atentas. O que é importante. A gestão de identidade e garantir o privilégio mínimo e automático isso, né? É vivo ali. O que é importante é a forma de pensamento, não exatamente as ferramentas. Isso. Porque as ferramentas, cada tamanho de empresa vai usar uma, Isso. né? Mas assim, tu pensar assim, não, é privilégio mínimo. Lá na agência, a gente está usando o Google Drive com backup físico, né? Mas muitas vezes a gente tem que compartilhar com alguém externo algum arquivo. Não, então tu dá um privilégio só de leitura daquele arquivo, nem da pasta toda, só daquele. Aí. Então assim, não concede para alguém de fora algo que ele não precisa ter, né? Por uma questão de segurança. De segurança, não é de má intenção de alguém, entendeu? Mas é... Meninos, aqui no nosso programa, a gente tem falado muito no nosso programa, engraçado, mas aqui no Dinocast a gente tem falado muito de inteligência artificial. Muito. E aí eu queria ver com vocês, tem inteligência artificial que facilite o processo de backup, de antivírus, como vocês têm visto a inteligência artificial alinhada à segurança de dados? Ou não, né? Quando vê... Deixa eu começar um pouquinho, já passo o gancho aí pra ti, agora não parei de falar aqui, agora segue firme. Eu vejo aqui e uso essa estratégia, eu vejo dois aspectos aqui bem claros da IA, vamos chamar aqui IA, inteligência artificial. Um é a IA apoiando a segurança. Esse é o backup, esse é o antivírus, as ferramentas todas de segurança, e cada vez hoje mais no mercado a gente busca se atualizar com ferramentas que vêm com IA junto. Então é a IA apoiando o antivírus, apoiando essas ferramentas para que elas sejam mais eficazes, e até porque o criminoso também está usando a IA para invadir. Então o antivírus com IA junto, tem muito mais machine learning que a gente chama, capacidade ali de entender comportamento e ver um comportamento suspeito. Até numa investigação também, algo que muitas vezes eu preciso de uma equipe para pedir para alguém me ver tal coisa no antivírus, se ele detectou, como é que foi, e pedir para alguém que sabe operar o antivírus me trazer ali resultados até para a gente tomar uma decisão, o que está acontecendo, vamos desbloquear aquela máquina, o que vão fazer. A gente precisa de pessoas para operar o antivírus e no meio de um incidente. Muitas vezes está acontecendo um incidente, um vírus entrou, a gente está no meio daquilo, precisa ainda estancar, né, o ataque, né, precisa mitigar aquele ataque, e eu preciso de pessoas para operar. E muitas vezes com a IA junto, né, é surreal, mas é quase que como uma Alexa aí, que a gente pede as coisas para a Alexa, e tu vai falando com o antivírus em linguagem natural, e aquele tipo de coisa que até há pouco tempo eu precisava de uma pessoa operando. Eu vou falando com um filme de Hollywood. É filme de Hollywood. E ele vai ali te trazendo o resultado. Então essa é uma das questões que eu vejo a IA apoiando a segurança. Também isso existe ou tu tá vendo, vislumbrando? Isso aí era PowerPoint, chamava isso aí, é coisa de PowerPoint até um ano atrás. Os fabricantes do vinho mostravam isso aí, mas só no PowerPoint. Só na apresentação, na prática tu ia ver, não era bem assim. Esse ano de 2024 eu já comecei a ver muitas dessas coisas sair do PowerPoint, né, da apresentação ali bonita, que depois no vamos ver, né, não é? E já comecei a ver isso aí, por exemplo, lá tem a CrowdStrike, que é um de antivírus lá, que tem a Charlotte. Como tem a Alexa, ela tem a Charlotte, e tu fala Charlotte e interage com a Charlotte. Então é um antivírus que tem uma ferramenta, já que tem um nome, e tu faz esse tipo de coisa. Então eu comecei a ver, de fato, e muito agora é 2024. 2024 as coisas começaram a aparecer, essa IA apoiando as ferramentas de segurança. Esse é um dos aspectos. Aí tem outro, mas nós te passar um pouquinho a palavra aqui. Pode continuar, depois eu E o outro que eu vejo, então um é a IA na segurança, mas o outro é o contrário, que a gente também tem que se preocupar muito, é a segurança na IA. Que aí a IA é usada para o negócio. Que as empresas cada vez mais estão usando IA, ferramentas de IA para o negócio. Um próprio ChatGPT, um Copilot da Microsoft, do Google, tudo usando a IA para o negócio, para ajudar o negócio. E aí as empresas também têm que se preocupar. Essa IA que está usando, cadê a segurança na IA? Então, por isso que eu digo, tem IA na segurança, que é ferramentas de segurança e usando a IA na segurança, e outra é a segurança na IA, que isso aí também é muito importante, né? Porque aí as empresas muitas vezes saem liberando, aí libera ChatGPT para todo mundo, cada um cria seu próprio usuário lá no o cara está subindo o arquivo para conversar com o arquivo, para onde está indo esse arquivo? Para onde está indo isso? Então é a questão da segurança na IA. São duas frentes diferentes, são profissionais diferentes, principalmente esse da segurança na IA, tem que ser profissionais que entendem de IA,
aí começa a entrar aquela coisa da IA alucinar, ou a IA ser envenenada, aí alguém de má fé ali pode querer envenenar a IA da empresa para começar a gerar dados, né, dados errados, né? Então a empresa daqui a pouco áreas de negócio... ela não tem esse discernimento, né? Porque... E aí começa a poluir a IA, envenenar a IA, e aí então por isso que eu preciso de ferramentas para trazer segurança para a IA, para impedir que ela alucine, que ela seja envenenada ali, comece a dar resultados errados e que não seja também comprometida. Começa a me vazar dados da empresa a partir da ferramenta da IA que eu uso. Então, essas duas questões, IA na segurança e segurança na IA. Bom, isso. Interessante. Muito bom. Bom, a gente utiliza ferramentas que utilizam IA, na maioria das vezes, né? Então, porque são ferramentas de segurança, ferramentas de backup que já têm recursos, né, que utilizam isso. Mas os nossos usuários, a gente mesmo, como usuários de IA, onde a gente mais utiliza hoje é quando a gente vai montar projetos da parte de segurança eletrônica. Mas porque existe um universo gigantesco de soluções, né, de câmeras de segurança, tipo, modelo, o que faz, o que não faz. Então a gente utiliza muitas vezes para descobrir um modelo que a gente vai lá e pergunta para poder ter certeza do modelo exato, para poder chegar mais fácil num PDF, num datasheet, para poder ver o que o equipamento faz, né? E a parte de IA que a gente trabalha mais fortemente é realmente na parte de câmeras de segurança e soluções de segurança. A gente monta projetos de bairro inteligente, né, de segurança eletrônica com reconhecimento facial, com metadados corporais, né, reconhecimento de veículos e tipos de veículos e marcas. Então, cada vez tem, por exemplo, Intelbras tem isso, a Dahua, né, que é um dos fabricantes que a gente mais utiliza isso, chinês tem isso, a Hikvision também tem isso, certo? Então, que tu consegue fazer o reconhecimento facial, ter uma lista, cadastro de moradores, daqui a pouco de suspeitos, e tu pode ter, e se passar alguém na frente, pode dizer o nome e te dizer em que lista tá, se já tiver cadastrado, né? Mas daqui a pouco, se tu tiver um sistema com metadados e lá daquele lado alguém quebrou aquela mesa e tu não viu a pessoa direito, mas tu viu que ela tava, sei lá, com moletom verde, calça azul, tu pode dizer pro sistema, eu quero ver todas as pessoas de moletom verde que passaram aqui, ela te mostra e tu vai atrás e tu encontra, né? Então, eu quero ver aqui na frente todos os Fiats vermelhos que passaram. E aí ele vai te mostrar várias imagenzinhas. Então, o sistema com metadados para identificar realmente atributos veiculares e pessoais. Para que serve isso também? Porque daqui a pouco tu tem uma barreira num condomínio, né? E o que acontece com barreiras virtuais ou barreiras de infravermelho, né? Se passar um pássaro, um cachorro, sei lá, ela pode disparar. Então, esses sistemas que utilizam IA, inclusive em radar, conseguem no escuro, com câmera térmica, identificar se é uma pessoa que está cruzando a 100 metros de distância. O ladrão passa assim. Né? Pode ser engatinhando, pode ser do jeito que for. Mas a IA é que apoia isso, e essa IA é embarcada com analíticos dentro dos sistemas desses fabricantes que eu falei. Né? E é ali que a gente mais utiliza a IA hoje dentro do nosso serviço, porque IA que a gente acaba consumindo para esse uso específico, né? Fora da parte de TI mesmo, de segurança, né? Legal. Olha outro caso de IA aqui. Faz uma semana aí que eu vi isso, não foi aqui no Brasil. Um funcionário na empresa fez uma reunião com alto escalão da empresa e ali decidiram de uma transferência que tinha que fazer de dinheiro para uma conta dentro ali do contexto ali da reunião. E terminou a reunião e ele fez aquela transferência, né? E aí depois foi ver as pessoas, não, que transferência essa que tu fez? Eu fiz reunião com fulano, ciclano. Não, ninguém fez reunião contigo. Então era tudo deepfake, né? Agendaram, ele acreditou, entrou numa reunião, tudo via deepfake, os outros colaboradores da empresa, e ele foi convencido a fazer essa transferência, e sendo que era tudo IA ali gerando o deepfake das pessoas. E aí já tem ferramentas hoje que é do próprio antivírus, né? Então já tem o antivírus hoje no mercado, que o próprio agente do antivírus que fica nos PCs já fazem essa análise de deepfake também. Tava vendo um deles aí, a Trend Micro, aí, que é uma bem tradicional aí de antivírus, já vem isso junto no antivírus, que é o módulo esse de identificar deepfake. Então ele se integra no teu Zoom, ou no Webex, no Teams, no Meeting do Google, né? Como é que se diz ali? É um agente junto ali que vem, e aí te ajuda a identificar se a imagem do outro lado é um deepfake ou não.
Né? Então, tu vê esse tipo de preocupação, assim, e o criminoso usando a IA a seu favor aí pra Aí tu cometer o instala o crime. antivírus, né? O teu computador fica lento e tu desativa o antivírus para ficar rápido. E aí não funciona. Qual é o melhor antivírus que a gente tem hoje? Para uma situação pessoal e pequena e média empresa. Qual que vocês aconselham, assim? Olha, o Trend Micro é uma boa ferramenta, a gente usa muito o Bitdefender, né? Existem outras soluções, mas a gente hoje tem, por exemplo, a Acronis tem o próprio antivírus, que aí também depende, por exemplo, se ele te entrega um EDR, um XDR, que seriam uns recursos adicionais para te poder rastrear Sopa de ameaça, letrinha, essa sopa né? de letrinha aí mata. tu consegue enxergar mais ou menos qual foi a trajetória que a ameaça percorreu, né? E consegue ter alertas te prevenindo de repente na hora que está acontecendo, coisas nesse sentido, né? Então, e aí vai depender também muito de como é a tua contratação. Daqui a pouco, poxa, eu quero um antivírus assinar por 3 anos ou por 1 ano. Aí um Bitdefender, um Trend Micro e outras soluções vão te atender bem. Mas, por exemplo, a Acronis tem uma solução de antivírus, só que ela é mês a mês, não tem fidelidade, tu pode, quero cancelar mês que vem, tu cancela. Então, dependendo de qual é a situação de Norton cada um. antivírus tá com nada. Existe o Norton antivírus ainda? Existe, gente. Acho que não. Existe ainda? Existe ainda. Que beleza. O Nave, não era Nave. Norton antivírus, lá na DOS, lá NAV. McAfee. Esse virou tinha. Trellix. Trellix. A McAfee virou Trellix. A dica que eu dou aqui, profissionais aí que atuam com segurança, tudo, tem uma empresa aí internacional que é o Gartner. A Gartner é Gartner, Gartner. É uma empresa aí que faz consultoria e análise de mercado. Então, eles lançam uma série de análises aí de ferramentas, vários tipos de ferramenta de TI, e aí eles têm o que eles chamam de quadrante mágico. Que é onde ali tem, nesse quadrante mágico, tem ali os visionários, os líderes de mercado, para determinados tipos de ferramenta. Então, para antivírus, por exemplo, ali saiu agora há pouco, aí nesse segundo semestre, aí, o quadrante mágico do Gartner para antivírus, que até é uma coisa que eu estava bem preocupado aí, pensando já no ano que vem, aí, trocar antivírus, tudo. Então é interessante o profissional estar atento ao Gartner, isso aí não precisa pagar, tem o Gartner, tu paga também, aí tu tem acesso a tudo que é artigo ilimitado, mas de graça aí tu procura na internet, quadrantes mágicos do Gartner, por exemplo, de antivírus, e aí tu acha isso aí facilmente e vai lá nos líderes, né? O importante é muito mirar nos líderes. Então líderes ali é CrowdStrike, é Palo Alto, Sophos, a própria Microsoft também, hoje entrando em Firewall, muito né? forte. Entrando em Firewall, no caso. Não, antivírus. Antivírus? Esses aí também tem a parte de Firewall, mas aqui entrando na parte de antivírus. Então, a Trend, né, a SentinelOne, né, essa que eu estou lembrando lá do quadrante líder. São empresas aí que são aí pelo Gartner, que é uma empresa especializada em analisar ferramentas, bota essas aí no líder. Depois o Bitdefender vem lá nos visionários, tem Trellix, tem outros, eles botam ali 30 antivírus. O SentinelOne, esse é legal. Então aí ali é uma orientação que tu pode ter ali de ver qual é os que estão melhores no mercado, os mais completos. Nessas questões, essa sopa de letrinha aí, XDR, EDR, essas NDR, é tudo NDR, XDR, EDR, são recursos aí cada vez mais tem no antivírus. O antivírus não é só aquele antivírus puro do passado, que via ali se tinha uma assinatura de um vírus num arquivo, ele faz muito mais coisa. Então, essa questão do Gartner aí é legal de prestar atenção. A gente usa, voltando na inteligência artificial que eu estava pensando aqui, a gente usa a inteligência artificial para fazer uma pergunta para os nossos convidados. Tá? Uhum. E ela vai fazer uma pergunta para vocês dois aqui, agora, nesse momento. Quais são os erros mais comuns ao configurar redes domésticas para trabalho remoto, que acabam expondo dados sensíveis das empresas? Erros comuns. O cara tá em casa, tem o Wi-Fizinho dele lá, E aí tá, né? E tá usando os nossos dados na rede dele de casa. Que erros que eles cometem que não deveriam, ou que a gente poderia facilmente corrigir. Poxa, eu não vejo como corrigir facilmente sem conversar com o usuário, sem conseguir instruir, de repente, realmente uma noção básica de segurança, né? Penso que aí... Qual era essa noção básica de segurança? Qual o caminho? A gente volta para a cartilha para entender que a gente, no ambiente de trabalho, a gente precisa clicar onde é trabalho, né? Tem que focar naquilo ali.
E aí não dá pra gente estar conectado no trabalho e ao mesmo tempo vendo um site de compras e olhando e-mails pessoais, esse tipo de coisa. Começando por isso, por exemplo. Mas vai longe. Né? Cabe do nosso lado aqui cercar ao máximo aí de controle, que a gente chama de controle, mecanismos de controle, né, para evitar que o usuário, né, faça alguma coisa ali, não de... Não, mas eu tô falando da rede. Imagina assim, o cara tem uma rede Wi-Fi ali e aqueles protocolos de segurança ali, o app, não sei o que, nem sei o nome dos negócios. Aquilo é o básico do básico, né? O app. Como é que o roteador dele ali tem que estar no mínimo de segurança? Não, tudo bem, tá, mas igual a gente sempre persegue aqui, o que a gente vai perseguir do usuário a gente ter o máximo de ferramentas de controle para mitigar. Tá, vamos responder isso aí, mas em primeiro lugar, a nossa responsabilidade aqui como fornecer a infraestrutura da empresa para ele conectar aí com segurança é ter o máximo de mecanismos que, por mais que ele esteja com isso aí tudo mal configurado, a gente tem ali mecanismos de controle para que aquilo não afete a empresa. Né? Mas claro, aí começa a vir essa questão. E aí que a gente entra na parte do usuário, muito de material de conscientização para ajudar ele. Porque daqui a pouco, desde um e-mail lá, que ele recebe e-mail pessoal, ele é negligente, sai clicando em qualquer coisa, vê uma oferta e não vale nem presta atenção naquilo, sai clicando em qualquer link, já dá margem ali para ele já tá infectando o computador dele, e aí quando for fazer a VPN ali, já pode estar dando margem ali para ter alguma coisa. Então, é questão muito de conscientização, e aí daqui a pouco pode dar dica aí mais concreta aí de um Wi-Fi, mas como configurar um Wi-Fi, o PC, alguns cuidados com o PC pessoal, né? Mas a gente tenta ao máximo se cercar disso, até eu digo, entrega um PC da empresa, para a pessoa estar blindado, para a pessoa não poder fazer nada ali, o ambiente de trabalho ali ela pode fazer só aquilo, né? Ou a questão do VDI. VDI é uma tecnologia muito boa, que é uma estação virtual, né? Que aí ali, por mais que ele use o computador pessoal, aí pode usar o computador pessoal, tudo ali dele, ele pode ali não ter antivírus, não ter nada, mas aquele ambiente da empresa ali virtualizado, que é a ferramenta de VDI, quando ele abre aquilo ali está blindado. Ali é a parte da empresa, não tem como ele até arrastar, copiar alguma coisa e colar do PC dele pro da empresa ali, ele tem aquele ambiente da empresa. E ali está blindado, né? E o resto que ele tem ali, ele está usando o PC dele, mas o que está fora ali daquele ambiente ali, se tiver vírus, se tiver Wi-Fi que ele está, tudo ali não minimiza. É uma estação, né, dentro do computador. É uma estação, é um ambiente virtualizado ali, né? Dentro do computador. O que tu ia dizer, André? Eu penso que, assim, é importante, né, ter uma Wi-Fi com uma senha forte, ter uma criptografia razoável. Mas quando qual é WPA 2? Não sei se já tem o 3 hoje. Então, não tenho bem certeza. Eu falasse aquela hora o app, mas estava querendo falar, eu acho que o app, né? O app e WPA. WPA, beleza. Opa, bati aqui. Mas, assim, o que eu vejo, tá? Eu vejo que hoje, né, a gente pode... o universo de ameaça para nosso Wi-Fi, ele é restrito aonde ela alcança. Sim. O problema, na minha opinião, tá no teu modem da operadora, que vai ter uma senha padrão, provavelmente, que ela é conhecida e que ela vai ser provavelmente vazada. E as portas padrões. E vai ter alguém acessando. E quando tem alguém acessando, ela vai daqui a pouco tá chegando em dispositivos dentro da tua rede residencial, né? Porque tu não vai ter um firewall bloqueando nada ali. Tu vai ter um modem da operadora. E aí, a tua Smart TV vai ter um firmware antigo que tem alguma vulnerabilidade. E vocês, daqui a pouco, estão usando a TV, mas ninguém atualizou. E hoje a quantidade de dispositivos conectados no Wi-Fi. Exatamente. Né? Então, tu pega lá um DVR das câmeras da tua casa, né? Daqui a pouco tá com firmware antigo. E ali, a gente já pegou casos de DVR sendo explorado, na verdade, também, para poder acesso. Então, eu penso que o teu modem da operadora, esse sim, a gente tem que tirar todas as senhas padrões fora. Porque isso já, pelo menos, diminui, já te tira de uma lista grande de acessos fáceis com ferramentas prontas que a internet tem aí para quem nem é hacker te acessar, por exemplo. Né? Porque eu penso que se um hacker quiser invadir, ele vai invadir, não importa o que tem de segurança. Né? Então, aí o backup que salva, digamos assim. Sim. Né? Mas aí a Wi-Fi é importante, mas a borda da tua rede, ali onde está a tua operadora, eu creio que é mais importante.
Ou seja, a gente pode resumir isso tudo no seguinte: a gente não consegue controlar tudo, mas se a gente tiver um bom backup, tá salvo, né? Um pouco. Porque a coisa evolui tão rápido que é impossível tu ficar ligado em tudo ao mesmo tempo, né? Vai ter alguém tentando te acessar invadir de todo o alguma tempo, forma. né? Um vírus, uma coisa assim. Ou a vida mesmo, que é tão... né? Alguém te rouba um computador, enfim, né? Mas tu tendo um backup, eu acho que é uma coisa... Gente, eu quero agradecer vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês. Mas já? É. Não, mas tá cedo. Tá cedo, passa rápido, né? Passa rápido, passa rápido. Uma das coisas que me marcou muito foi a tua fala, que é dos tecnologia, processos e pessoas. Isso. A gente está muito num mundo onde a gente precisa tomar cuidado com tudo e principalmente incentivar que as pessoas tomem o mesmo cuidado que a gente toma, né? Tipo, o Cuca lá em comum, eu dentro do estúdio e que a equipe dentro da cultura da empresa, por exemplo, tenham os mesmos cuidados, porque isso vai respingar para um cliente nosso e isso vai ser uma questão de contratação, que a gente vai perder um contrato depois. E, bom, para quem é da economia criativa, que é isso, são arquitetos, designers, fotógrafos, músicos, desenvolvedores. Todo cuidado e toda minúcia é pouco. Vou contar como que eu faço. Os meus backups são espelhados e eu tenho na nuvem. Então eu tenho 3 cópias de tudo que eu faço. 2 físicas, uma um HD num lugar, um HD em outro lugar e um backup na nuvem. Porque Perfeito. se eu tenho 3, eu tenho 2. Se eu tenho 2, eu tenho 1. Eu não posso chegar pro Cuca e dizer: então, Cuca, sabe o casamento que eu fotografei? Vamos fazer de novo? Não tem como. Não posso perder nada. Ou até mais uma campanha publicitária. Dependendo, se tu não tá trabalhando com um artista global, tu consegue rodar de novo. Tu vai lá dizer, perdi o material, aconteceu alguma coisa, mas consegue rodar com uma equipe. Mas quando tu trabalha com global, gente, global, digo, atores bem conhecidos ou influencers, tu esquece. Não tem como, tu não tem agenda pra rodar. Então, todo cuidado e minúcia é pouco, né? E instruir através da cartilha, instruir através dos cuidados primários, eu acho que isso é muito bom. Devia ser pauta do RH, essa parte de treinamento sobre tecnologia e segurança. Acho que sim, né? Nós lá fazemos na área de segurança. Eu acho que era de TI. É a gente que prepara isso, mas a gente usa o RH para comunicar. E qual é os mecanismos aqui mais eficazes, qual é os mecanismos para a gente comunicar os empregados. Mas a confecção, tudo, a criação. Mas a gente também usa muito a área de marketing aí da empresa junto, porque aí a criatividade, a gente TI sabe ali as dicas, ali o que é importante, mas também passar aquilo de uma forma mais lúdica. Sim. Aí tu precisa de pessoal de criação, precisa do pessoal do RH para comunicar da forma mais eficaz da empresa. É uma operação conjunta aí. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. Quero agradecer os meninos por estarem aqui conosco hoje. Começamos o ano bem, hein, Cuca? Bem, seguros. Bem seguros. Seguro. Até a próxima, galera. Valeu. Isso aí, pessoal. Obrigado. Lá, aquela câmera lá. Tchau.